146. Espero que esse negócio não caia de novo, viu? Então, quando o cordeiro tomou o livro e abriu esse primeiro selo, Deus falou do seu trono eterno para dizer o que era esse selo e ser revelado. Mas quando ele foi colocado diante de João, estava em símbolo. Quando João o viu, ainda era um mistério. Por quê? Sequer foi revelado naquele momento. Não pode ser revelado até que ele disse aqui, no tempo do fim, mas veio em símbolo. Quando trovejou, lembre-se, um alto estrondo de trovão é a voz de Deus. E isso que a Bíblia diz, veja, um estrondo de trovão. Eles pensaram que foi um trovão, mas foi Deus. Ele o entendeu, porque lhe foi revelado, está vendo? Foi um trovão. E note, o primeiro selo se abriu. O primeiro selo, quando ele foi aberto, na forma de símbolo, trovejou. Agora, que me diz de quando é aberto em sua forma de realidade? Que coisa! Trovejou tão logo o cordeiro puxou o selo. E o que ele revelou? Não tudo sobre si. Primeiro, ele está com Deus. A seguir, está em símbolo, porque é revelado. Três coisas. Está vendo? Está vindo do trono. Primeiro, não pode ser visto, ouvido, nem nada. Está selado. O sangue do cordeiro pagou o preço. Trovejou quando ele o proferiu. E quando ele o fez, um cavaleiro sobre um cavalo branco partiu. E ainda era um símbolo. Agora observe. Ele disse que seria conhecido no último dia, mas sai em símbolo de igreja. Você compreende, igreja? Sai em símbolo de igreja, que eles sabem que há um selo, mas exatamente o que é, eles ainda não sabem, porque é um cavaleiro sobre um cavalo branco. E só há de ser revelado no último dia, quando este verdadeiro selo for aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Notem agora, ó que coisa, isso simplesmente me faz tremer. Eu espero que a igreja verdadeiramente compreenda isto. O que eu quero dizer, vocês, vou chamá-los noiva. Vejam, para que vocês entendam isto. A voz é um trovão. A voz veio de onde? Do trono de onde o cordeiro tinha acabado de sair, como intercessor. Agora ele está aqui de pé para tomar sua posição e seus direitos. Mas o trovão veio de dentro do trono, trovejou, e o cordeiro estava de pé aqui fora. O trovão de onde o cordeiro tinha saído deixou o trono do Pai para ir ocupar seu próprio trono. Glória! Agora não falem ver isto, amigos. Todos sabemos como cristãos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar-se no seu trono e lhe daria um reino eterno aqui na terra. Ele o fez. E Jesus disse: quem vencer o anticristo e todas as coisas do mundo se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei
no trono de meu Pai. Está vendo? Agora, algum dia, ele se levanta do trono do Pai e vai ocupar o seu próprio trono. Agora ele vem para chamar seus súditos. Com ele vai requerê-los. Como ele vai requerê-los? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Glória! Deu vontade de cantar um hino. Logo o cordeiro tomará sua noiva para estar sempre ao seu lado. Toda a hoste do céu estará reunida para observar isso. Será uma cena gloriosa. Todos os santos de branco sem mancha. E com Jesus festejaremos eternamente. Que coisa! Fala-se de estar assentado agora nós nos lugares celestiais. O que será se podemos nos sentir assim, sentados aqui na terra, antes do arrebatamento vir nesta condição que estamos agora, e podemos regozijar-nos e ficar de pé ao redor das paredes, e ficar de pé na chuva, só para ouvir isto? O que será quando ouvirmos assentado ali? Que coisa! Será uma ocasião gloriosa. Deixou o trono do Pai, veio para seu filho, para ser ele é o filho de Davi. Foi isso que Israel achou que ele faria então. Lembre-se que a mulher sirofenícia disse, filho de Davi. Lembre-se do cego Bartimeu, filho de Davi. E Jesus, sabendo qual era o plano, todavia eles não sabiam. Eles tentaram forçá-lo a fazê-lo, tomar o trono. E até Pilatos lhe perguntou. Mas ele disse, se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus súditos. O meu reino é de cima. Mas ele disse, quando orardes, orai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Amém. Que gloriosa, quão gloriosa esta grande coisa. Deixou o trono do Pai para ocupar seu próprio trono. Ele agora veio da sua obra intercessora para requerer seu próprio trono, seus súditos redimidos. É para fazer isto que ele veio do trono. Foi então que o ser com aparência de leão disse a João, vem e vê. Observem, vocês estão entendendo? Um dos selos é isto, como uma voz de trovão, e um dos 4 animais. Vocês sabem o que os animais eram? Já o estudamos. Um semelhante a um leão, um semelhante a um bezerro, um semelhante a um homem, um semelhante a uma águia. Agora, este primeiro animal disse, observe, cada vez há um animal diferente, até que aqueles 4 cavaleiros passem. Há 4 animais, há 4 cavaleiros. Notem, cada um daqueles animais anuncia Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos retornar e provar qual deles. Mateus, Marcos, qual deles? Marcos, qual deles? Era João. Cada um, quando foram, um dos animais que dizia, vem ver. Ele ouviu a voz de trovão, e um dos animais disse, agora vem ver. Em outras palavras, agora aqui está o cordeiro, e João ali observando isto acontecer. O cordeiro vem do trono como havendo sido morto, sangue sobre ele todo. Ele foi aquele que foi achado digno. E quando ele estendeu a mão e tomou o livro, então tudo começou a clamar, e a bradar, e a se comportar assim. Veja, porque eles sabiam que a redenção foi paga.
Agora ele veio para requerer o que é seu. Assim ele tomou o livro, colocou-se ali diante de João e puxou, abrindo o selo. Puxou o selo. E quando ele puxou o selo, um trovão retumbou o lugar. E quando o trovão estrondou, sem dúvida, que João deve ter dado um salto, quando o trovão soou. E então um dos 4 animais disse: agora vem ver o que é isto, o que está revelado aqui embaixo. Oh, que coisa! João escreve o que viste. Assim João se põe a olhar e ver o que era. E João se põe a olhar o que o trovão disse. Foi então que este ser disse a João: vem ver qual é o mistério sobre o primeiro selo. O irmão Brana bate no púlpito 4 vezes. O trovão, a voz do Criador, o declarou. Agora, ele devia saber o que estava ali. Está vendo? Oh, que coisa! Mas pense agora, ele escreveu isto. Mas quando ele começou a escrever, aqueles outros 7 trovões, ele disse: não escrevas. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu. Mas quando esses 7 trovões, lá em Apocalipse 10, soaram, ele disse: não os escrevas, de modo algum. Eles são mistérios e ainda não sabemos o que são. Mas, em minha opinião, eles serão revelados muito em breve. E quando forem, isto dará fé para essa graça arrebatadora, para essa igreja partir. Está vendo? Você viu como que é necessária a revelação dos selos no nosso coração? A revelação dos selos é que nos dá essa graça de fé, de arrebatamento. Aleluia! Já estudamos tudo aquilo de que temos conhecimento, todas as dispensações, observamos tudo, vimos os mistérios de Deus, vimos o aparecimento da grande reunião da noiva nos últimos dias, mas ainda assim há algo ali com que simplesmente não conseguimos deixar de nos preocupar. Há alguma coisa diferente. Mas eu imagino que quando aqueles mistérios começaram a se manifestar, Deus disse: guarda isto agora, espera um minuto, eu revelarei naquele dia. Não escrevas, de modo algum, João, porque ficarão confusos com isso. Somente deixa passar, veja. Mas eu revelarei naquele dia, quando houver necessidade de se fazê-lo. Eles não soaram sem motivo. Lembre-se, como a gotinha de tinta. Tudo é com um propósito. Tudo é por uma causa. Mas note, o Criador pronunciou, e ele ouviu esta voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João, em símbolo parecido com uma escritura de igreja, para a igreja saber. O que escrever, ele simplesmente lhe mostra. Disse: agora não conte exatamente o que é. Não desça, João, e diga agora, isso é exatamente assim, sobre o que está sobre este 7º selo. Não desça e conte, porque se eu contar isso a João, então, no decorrer de toda a era, o plano inteiro seria interrompido. É um segredo, está vendo? Ele somente quer sua vinda. Ele disse agora: e ninguém vai saber quando eu virei. Eu simplesmente virei. Está vendo? Está vendo? É só isso. Que tal se nós soubéssemos que dia seria a vinda do Senhor? Se nós soubéssemos a data da vinda do Senhor,
será que nós não ficaríamos folgados, despreocupados? E muitos seriam tomados de surpresa, porque a pessoa, ela só tem condição de acertar a sua própria vida enquanto ela estiver viva. Depois que ela morrer, não tem mais oportunidade. E aí, quem sabe que se nós soubéssemos o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus, nós ficaríamos tão despreocupados e não importaria em acertar, não, na última hora eu acerto. E acontece que essa última hora pode ser antecipada. Quantas pessoas são tiradas num acidente de automóvel? Quantas pessoas são tiradas por assaltantes maldosos, tiram a vida das pessoas por causa de um celular, por causa de uma carteira no bolso, pensando que está cheio de dinheiro, ou por um automóvel. E essas vidas dessas pessoas, se elas estavam despreocupadas, sabendo quando é que Jesus viria, e elas são tiradas sem ter a oportunidade de acertar suas vidas. Aí vocês vão perceber por que o Espírito Santo nos lembrou disso, convencidos e então preocupados. Eu disse aqui quinta-feira passada, quem não ouviu a mensagem do dia primeiro, convencidos e então preocupados, você deve puxar no site aí, o irmão Tiago já deve ter liberado ela na página da igreja. Se não tiver na nossa aqui, você põe lá no YouTube, você põe lá Igreja Tabernáculo da Fé Bonfinópolis, e você vai achar a mensagem do dia primeiro. E você vai ouvir aquela mensagem. Você precisa de ouvir. A noiva, essa partícula da noiva, que eu sou responsável por ela, precisa de ouvir aquela mensagem. Eu não estou brincando, não. Estou falando sério. Ou então você não está encarando sua vida espiritual como deveria ser encarada. Eu fico muito preocupado com vocês que vai para a chácara, fica lá na chácara, lá no dia de culto, não vem para a igreja, é pertinho, é muito perto, pode vir para o culto, voltar depois do culto, voltar à noite, voltar depois do culto da noite, e fica lá ranchado lá e não vem para os cultos. Acho que nós estamos precisando de encarar a vida espiritual com mais responsabilidade. Nós precisamos mais da nossa vida espiritual do que da vida natural. Está todo mundo cansado? Está todo mundo cansado. Estou dizendo que está todo mundo cansado. Não tem ninguém que está assim, ó, não, eu estou descansado. Pode ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que eu não falho um culto, eu não perco um culto. Eu tenho certeza que vai ter alguém que se fosse implantado esse sistema, não perderia um culto. Mas está todo mundo cansado, é final da jornada, gente, é final da carreira, é final do tempo, está todo mundo cansado, está todo mundo arriado. Então nós precisamos de encarar mais com seriedade mais a nossa vida espiritual. Se nós nos convencermos que a vinda do Senhor está próxima, nós vamos preocupar com a nossa vida espiritual, nós vamos desesperar. Você vai desesperar por ser cheio do Espírito Santo. E foi um segredo que ele manteve. O sétimo selo foi silêncio, porque era a hora e a vinda do Senhor Jesus que não foi revelado, e nem o irmão Branham revelou. O irmão Branham simplesmente disse assim, que a revelação do sétimo selo é a hora e a vinda do Senhor. Pronto, acabou, não falou mais no assunto. Ele continuou pregando outras coisas, um posicionamento da igreja e tal, e continuou sua jornada. E o sétimo selo ficou lá. Ele não foi revelado ainda, porque ele vai ser revelado na hora que ele levar a noiva daqui. É o cumprimento dele. É a questão, os selos todos foram revelados? Foram. Os 4 primeiros já está finalizando os 4 primeiros selos. Está finalizando, finaliza com o rabo da noiva, o 4º selo. O 5º selo já está cumprindo o 5º selo. O 5º e o 6º selo é para esse período aí, que entra a questão de Israel, a tribulação sobre os gentios, a guerras e mais guerras. Você sabe que guerra está acontecendo desde a Primeira Guerra Mundial, já é cumprimento do 5º selo.
Você fala assim, mas nem cumpriu o quarto ainda e já está cumprindo. É simultâneo. O Mombrana falou isso, que um selo com o outro pode estar cumprindo os dois juntos. Então nós precisamos entender essas coisas, senão nós vamos ficar embaraçados, emaranhados, e o rapto acontece e nós ficamos aqui. Mas deixa nós sermos revelados que o rapto está às portas, sermos convencidos que Jesus está vindo, se nós não vamos desesperar. Nós vamos sacrificar as coisas. O Mombrana disse na mensagem à igreja, sua condição, parágrafo 6, ele diz assim, ó, se você não parar o trabalho, não parar o descanso, não parar o recreio na chácara, não parar essas coisas, para vir ao culto, você não é abençoado com o culto, você tem que parar tudo para você ser abençoado no culto. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Foi bom Deus não ter revelado a hora que Ele viria, porque nós somos muito folgados, nós somos folgados. E ninguém vai saber quando eu virei. Eu simplesmente virei, está vendo? Está vendo? É só isso. Não é da minha conta saber quando. Eu apenas estarei pronto. Veja, de modo que ele disse. Agora João saiu e ele pensou, eu vou ver isto agora. E o que fez ele, quando João saiu, ele agora, o que ele tem de fazer? Agora, ele tem de escrever isto para a era da igreja. É isso que ele deve fazer, escrever isto para as eras da igreja. Escreve-o o que vês destes 7 castiçais de ouro, no princípio, escreve para esta igreja e diz-lhes, muito bem, e deu-se um trovão. João sabia que era a voz de Deus, e então o ser semelhante a um leão disse, vem e vê. O que foi? E João foi agora com sua caneta para escrever o que ia ver. Agora, ele não viu exatamente o que era, ele não entendeu, mas o que ele viu foi o que Deus estava enviando à igreja por um tempo. Agora ele irá, ele sempre faz, ele esclarece quando é tempo de esclarecer, ele esclarece quando é tempo de esclarecer. Para que essa especulação toda, então? Para que essa curiosidade toda? O que eu tenho que ficar sabendo, ele vai me revelar na hora que eu preciso ficar sabendo. Não foi para isso que o Espírito Santo foi dado? Que nós não deveríamos preocupar quando fôssemos levados diante dos tribunos, diante dos interrogatórios, não era para nós ficar premeditando o que ia responder, que o Espírito Santo nos daria na hora que tivéssemos necessidade. Para que é que nós lemos a Bíblia? Para que é que nós lemos a mensagem? Para que nós ouvimos a mensagem? É para a hora que nós tivermos necessidade, o Espírito Santo vem e diz aquilo que você ouviu, é aquilo que você leu, é aquilo que você ouviu, vá, fala! Chega a hora de falar. Aquilo vai nos atingir. Eu gosto demais daquilo. Nessa Espírito da Verdade, o irmão Brano fala, no meu novo ministério, ele falou muito sobre isso. Aquela unção o atingiu, aquela unção atingiu. Na hora certa, a unção te atinge e você fala e acontece. Esse é o temor que deve estar no meu coração, que deve estar no seu coração. Nós não estamos mais brincando, não. Não estamos mais brincando de igreja, não. Quem estiver brincando, está na hora de ir pescar.
Vai pescar na hora do culto, vai pescar na hora das reuniões, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com nada. Porque a grande tribulação está chegando, você precisa chegar nela logo. Agora, se você está preocupado com o seu arrebatamento, está convencido que Jesus está voltando, então comece a ler a Bíblia, comece a orar. Comece a ler a mensagem, comece a orar, peça ao Senhor, Senhor, me revela, Senhor, me encha do Teu Espírito Santo, Senhor, me prepare para a hora da Tua aparição. O que adianta nós ficarmos repetindo e não preocuparmos? Ele irá. Ele sempre faz, ele esclarece quando é tempo de esclarecer, mas ele não esclareceu naquele momento, vai chegar o tempo certo, a hora certa. Por quê? Porque ia manter em segredo até a última era, e o toque da mensagem do último anjo era para juntar estes mistérios, está vendo? Não esclareceu, mas o que João viu, ele apenas viu, saiu um cavalo branco com um cavaleiro nele. Assim foi isso que ele anotou, veja, quando anotou, foi isso que ele disse, vem ver. Assim João foi ver o que podia ver, para escrever à igreja, e quando ele o fez, ele viu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e ele saiu vitorioso para vencer, e foi-lhe dado uma coroa, e agora isso foi tudo que João viu, de modo que ele só escreveu, anotou isso tudo. Agora, veja, isso está em símbolo. Foi assim que a igreja recebeu isso. Agora o Espírito Santo vai revelar. Amém? Vamos ficar de pé? Nosso Deus abençoe aos irmãos aí em Bonfinópolis e Vianópolis também, as igrejas. Deus abençoe a todos aí. Irmão Valdivino e de Marina lá em Alexânia. Irmão Edson e Flávia em Anápolis, a irmã Flávia ainda continua internada. Deus te abençoe aí, tenha paciência, está na hora de exercer a quinta natureza do Cordeiro aí, viu, irmã Flávia? Irmão Edson, tudo está no plano de Deus, Deus está em todas as coisas. Um abraço fraternal aí para você, minha filha. Irmã Fabiana em Bonfinópolis, irmã Ivaneuza e Divino lá na Fazenda Bom Jardim, irmã Divina e Geraldo na Fazenda Conceição. Uai, irmão Geraldo, o senhor tinha que estar aqui hoje de manhã, uai, e a ceia à noite. Irmão Geraldo e irmã Selma lá na Fazenda Santana, irmão Clepto e Graciele em Goiânia, irmão Clepto está internado também. Outro que precisa dessa paciência, Clepto. Irmão Wesley Xavier em Mozarlândia, pastor Abraão, e mais 10 conexões que não foram notificadas. Nós temos um telefone aí para notificar, né? É o 62992691122. Quem não notificou aí por falta de notificação, já devia ter saído ali na tela, é o 62992691122. Você pode notificar por mensagem ou pelo zap. Deus abençoe a todos. Um abraço fraternal. E vou pedir o pastor Abraão para... Ele é bom que ele dá um alô aí para o irmão Wesley Xavier, e ele nos despede em oração. Por favor. Amém. Um abraço, irmão Wesley, você, irmão Vanilson, irmão Divino, todos vocês da internet. Deus abençoe. Oremos. Jesus, amado, nós sabemos, ó Deus, que a nossa chegada
ela é ofegante, é cansada.